Os serventes, nesta narrativa e nos factos, se esta narrativa fosse transportada para um ato concreto, um casamento concreto, uma boda concreta, os serventes são os menos importantes. Os importantes, os holofotes são só para os noivos, depois um pouco para a família dos noivos, depois para os convidados de destaque, e os serventes, ninguém os vê. Ou estão na cozinha, andam até com roupas diferentes de servente, podem servir às mesas, mas não se sentam nas mesas. São os criados, são os ninguém, mas são aqui nesta missão de Jesus. Os últimos são primeiros. São estes o alicerce depois de Jesus. Os serventes, os não importantes. Um ninguém, filho de ninguém, que é Jesus, escolhe os ninguém para cooperarem com ele. A missão, a aliança, é através dos serventes, dos ninguém, que a história, a humanidade, a história viva de cada dia pode ganhar paladar, gosto, pode encontrar sentido. É quando os ninguém se tornam protagonistas, passam a ser decisivos, não os do poder, não os dos privilégios, não os sacerdotes, não esses grandes graúdos todos. Os ninguém, quando passam a protagonistas na história, trazem tanta carência de afetos que depois valorizam os afetos. A ternura. Sabem acolher, sabem servir, sabem inclinar-se sobre, como Jesus se inclinou perante a sogra de Simão na casa dela, que estava toda oprimida, mal disposta, mal encarada. Oprimida e opressora. São os ninguém, os serventes. E o Israel fiel, a aliança ainda que muito estéril, muito estéreis, o Israel muito estéril, começa aqui, à medida que entra em relação com Jesus e que Jesus inicia a sua missão, começa a entender que afinal os últimos eram os primeiros. A importância não estava nos sacerdotes, não estava nos doutores da lei, não estava nas cúpulas, estava na base, estava nas vítimas, estava nos crucificados, nos humilhados, nos oprimidos e reprimidos. Quando esses se tornassem protagonistas, se levantavam o mundo, começam a perceber. O Israel fiel começa a perceber à luz de Jesus, das práticas de Jesus. Talvez a gente anda, mas é muito estragado, anda muito desviado. Temos a lei, mas só a letra. Falta-nos o espírito, falta-nos o vinho, falta-nos a alegria, falta-nos a ternura, falta-nos a liberdade, falta-nos a maioridade. Ainda andamos aí cheios de tutores, cheios de mandantes em nós,
Somos ainda tão infantis, infantilizados. Disse a mãe aos serventes, aos últimos. Quer dizer, há uma esperança que vem dos últimos. Depois de se começar a conhecer Jesus, o Israel fiel, até o Israel fiel, começou a dar-se conta que afinal não era da casa de David que vinha o vinho, a salvação, a alegria, o sentido da vida. Era das suas vítimas, os serventes. E por isso diz, já agora, fazei o que ele vos disser, porque nem nós, Israel fiel, somos capazes, estamos tão estéreis, tão institucionalizados, tão caídos na rotina, nos ritos, nos rituais, no religioso. Estamos tão viciados no religioso, tão caídos na idolatria. Temos a nossa cabeça cheia daquelas ideias, daquelas catequeses, daquela idolatria toda. Já não temos capacidade. Estamos estéreis demais para produzir algo de vida. E então começam a ter expectativa, esperança que dos últimos, das vítimas, venha humanidade, que se diz salvação. Quer dizer, o desenvolvimento do humano, que venham os afetos. Esta narrativa é uma narrativa de toda a história da humanidade em todas as gerações, também no século XXI. Hoje temos de falar de povos crucificados. A Europa corresponde aqui à mãe de Jesus. Todos estes séculos de cristandade que dominaram, estragaram, corromperam, perverteram a Europa, o Ocidente, é estéril, é assassino, não tem afetos. Onde chega, implanta-se, impõe-se, apropria-se, rouba, infantiliza, domina, explora. Não tem o espírito. E são as suas vítimas que poderão trazer algo de humano, de salvador, portanto, de humanização à história. E diz a narrativa que prossegue, já com outro pormenor. Havia ali 6 vasilhas, 6 talhas de pedra. O tradutor parece ter medo de dizer as talhas. Aqui, da difusora bíblica. Talhas de pedra, preparadas para os ritos da purificação dos judeus, com capacidade de 2 ou 3 medidas cada uma. Ui, muitos litros. Muitos litros. Uma capacidade enorme. E logo 6. Mas estavam vazias. Talhas com água para eles fazerem os ritos da purificação. Nunca podiam comer sem primeiro lavar as mãos. E até nesta boda até isso faltava. Portanto, nesta relação, como no século XXI, aliás, hoje até a água falta no sentido físico. No sentido real, objetivo, concreto. A água anda também toda a ficar envenenada. Até a água, sem a qual a gente não consegue viver, não pode viver. Até as águas andam envenenadas. O sistema dos poderes, aquela trindade maldita dos poderes, perversa, até as águas corrompe, envenena. E por isso também nos dão doenças, nos trazem doenças e finalmente nos matam, às vezes precocemente. E já prosseguiremos.